Olá, tudo bem? Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um capítulo de Gênesis. E antes de eu começar a leitura, vou pedir para vocês assinassem no canal, assim dê seu joinha, tudo bem? Então, aqui em Gênesis começa assim no capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Certo? Aqui nós já temos uma informação. E Deus foi criando. E no primeiro dia da história, Deus fez a luz e separou o dia da noite. No segundo dia, criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os peixes e os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, criou os animais, homens e mulher. E no sétimo dia, Deus criou só o sábado, o dia de sábado. Descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, irmão, para nós entender aqui, nós vamos entender algumas coisas. Veja só. Deus, no capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui Deus ele cria e faz o homem a imagem dele, né, a imagem deles, que diz assim: façamos o homem nossa imagem. Ele vai ficar com domínio de dominar a terra, dominar os peixes e tudo. Aqui no capítulo 2, versículo 7, nós vemos aqui a formação do homem, que diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, Deus ele faz os seres humanos diretamente do barro, né? E dá fôlego de vida, sopra e dá fôlego de vida. E Deus ele faz com que Adão, lá no capítulo 2, versículo 20, Adão vai dar nome a todos os animais. Diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos, para que para o homem, todavia, não se achava um auxiliador e fosse idôneo. Então aqui no capítulo 1 nós vemos que Deus forma o homem e a mulher. Mas no capítulo 2 ele vai detalhar passo a passo. Aqui ele faz aqui no capítulo 2, versículo 18, ele faz a formação da mulher, ele tira da costela de Adão e faz uma auxiliadora para que Adão não fique sozinha, né? Então nós vemos aqui, irmão, veja só, que coisa interessante. Deus ele cuida, ele faz tudo isso aí, e nós achamos que Moisés ele escreveu assim, porque nele ele fala uma coisa no primeiro capítulo, acho que cai em contradição no segundo, não, mas no segundo capítulo de Gênesis, ele vai dar detalhe, passo a passo, como foi a criação, o que Deus quis para Adão. Lá no capítulo 15, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor a Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar. Então Deus deu um trabalho para Adão. Deus criou, depois deu um trabalho para ele cultivar a terra, né? E no versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus formou o homem, no capítulo 2, versículo 8, no versículo 15, 16 e 17 ele fala: E o Senhor deu-lhe esta ordem: De toda a ave do jardim comerei livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerei, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus deu toda a orientação para Adão e Eva. Agora, irmão, e o que Deus fez no sábado? Veja que coisa interessante aqui que nós vamos entender. Deus só criou o sábado, um dia de descanso. Nos 6 dias Deus criou tudo, céu, terra, fez tudo nos 6 dias. No último dia, que é o 6º dia, Deus criou o homem. Agora veja, e deu essas informações todinha para Adão, que não ia tomar conta dos animais, ele ia ser o dono da terra. Ele explicou tudo direitinho para Adão. Só que Adão, ele obedeceu a Deus, e nós vimos assim, ele não obedeceu, na verdade, ele não obedeceu, ele é para obedecer a Deus, na verdade. Adão não quis fazer, não obedeceu. Mas
veja que coisa interessante. Quando Deus faz Adão, a primeira coisa que Adão vê, quando abre os olhos, é Deus. Depois Deus faz uma mulher para ele, faz uma família, faz uma esposa. E depois coloca ele para cultivar. Hoje, no nosso tempo de hoje, as coisas estão invertidas. Tá o quê? As pessoas primeiro procuram o trabalho, depois a família, depois Deus. Inverte. Primeiro, a Bíblia diz que primeiro é Deus, segundo a família e terceiro o trabalho. As pessoas estão invertindo isso aí. Agora, outra coisa interessante que nós temos que entender, irmão. A respeito do... Adão, ele estava ansioso para inaugurar a terra que Deus fez para ele. Mas Deus fez o dia certo e disse assim, Adão, eu sei que tu está ansioso, mas primeiro vai ficar um dia, eu vou fazer um dia para tu ficar comigo o dia todinho. Então tu vai inaugurar primeiro não o lado físico da coisa, não o lado emocional, você vai inaugurar o lado espiritual, o lado de você ter comunhão comigo todos os dias. E foi isso que aconteceu. Deus tirou esse dia, separou esse dia para que Adão adorasse a ele o dia de sábado. Vê, irmão, que coisa interessante. Nós trabalha, depois descansa. Só que Deus, ele fez tudo e fez assim, Adão, vou fazer você hoje, no sexto dia, no sétimo dia você vai descansar, vai ficar comigo, para depois você vai inaugurar, no primeiro dia da semana você vai inaugurar o planeta que eu fiz para você. E hoje o ser humano e o inimigo, ele tenta fazer ao contrário do que Deus quis. Né? E nós vemos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Hoje as pessoas estão contando a semana como começasse o primeiro dia da semana na segunda-feira. Aí faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Diz que o sábado é o sexto dia. O sábado é o sétimo dia do Senhor. E estão jogando o domingo como fosse o sétimo dia de descanso. Foi que fizeram isso aí e estão acreditando. Todo mundo acreditando que o dia de descanso, com essa mudança que teve, desde o começo, né, do ano 321 depois de Cristo, eles estão querendo que o dia de santo seja santificado. E vai chegar uma hora que esse dia de domingo, esse primeiro dia da semana, vai ser santificado. Então você vê como o inimigo ele trabalha para tentar inverter as coisas. E nós temos que entender isso aí, irmão. Primeiro dia da semana é domingo, segundo dia é na segunda, terceiro dia é na terça, já está dizendo, quarto dia é na quarta-feira, quinto dia na quinta, sexto dia, já está dizendo sexta-feira, e o sétimo dia é o dia do Senhor, é o sábado de Deus, para que nós possamos guardar esse dia sempre, todos os dias. Então, nunca esqueça que Deus fez tudo isso aí, fez o homem no sexto dia, e no sétimo dia ele chamou para descansar, para ter uma comunhão com ele o dia todinho de sábado. Então, nós sempre temos que louvar a Deus, adorar a Deus, que só existe um ser para ser adorado, é Deus, Jesus Cristo. Ele merece toda a honra, toda a glória. Então, que nós possamos, irmão, ter isso em mente, colocar isso em prática e saber reconhecer que o dia de sábado é o dia santo do Senhor. Então, essa é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe. Nós pedimos e estamos estudando sempre, usando e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.